pessoal, até então a gente viu que o foco da filosofia era a natureza, né? A natureza. E agora essa filosofia passa a investigar não mais a natureza, mas o ser humano, né? Então o ser humano passa a se tornar o centro de investigação dessa filosofia, né? Então os Sócrates e os sofistas eles mudam essa direção da filosofia, né? Que antes se preocupava apenas com o funcionamento da natureza e agora passa a se questionar sobre as relações humanas, né? Sobre a questão humana de maneira geral, né? A importância do ser humano. Então olha só, o Sócrates ele vai defender o quê? Que por meio do diálogo, né? Sócrates foi o grande defensor do diálogo, a gente perceberia gradualmente, aos poucos, quer dizer, né? Que muitas de nossas ideias eram apenas opiniões sem fundamento ou preconceito. Então, para o Sócrates, né, o ser humano ele precisaria investigar, né, reconhecer a sua ignorância, discutir, dialogar, né, para poder perceber que somos ignorantes, né, que muitas vezes temos opiniões sem fundamentos, às vezes a gente afirma algo sem saber exatamente o que está falando, e que muitas vezes a gente é dotado de uma série de preconceitos que nós não percebemos. Então, para isso é preciso refletir, é preciso investigar, dialogar, discutir, né? Então, isso já é uma mudança de rumo, né? Os sofistas, pessoal, eles vão trazer a ideia de pluralidade de perspectiva, né? Os sofistas, uma das frases mais conhecidas entre os sofistas é a de que o homem é a medida da verdade, né? Então, quer dizer, o ser humano pode compreender a verdade de diversas formas. Para o Sócrates, o diálogo levaria necessariamente à verdade. E essa verdade seria única, né? Seria universal, seria possível de ser alcançada. Para os sofistas, não, né? A verdade ela seria plural, né? Haveriam vários pontos de vista acerca da verdade, né? Então, quer dizer, seria possível perceber uma coisa de diversos ângulos diferentes, né? Por isso que ele diz que o homem é a medida dessa verdade. Então você tem aí, né, a imagem do Sócrates e tal. Tá? Então é isso. Né? E aí a gente tem, deixa eu apagar aqui, o período ali, né, pós-socrático. Agora a gente já está falando da filosofia pós-socrática, desculpa, que é a filosofia já voltada mais para o ser humano e tudo mais. E aí a gente tem Platão, né, que basicamente era o herdeiro, né, vamos dizer assim, da filosofia socrática, mas aí o Platão ele vai trazer toda uma nova concepção também de filosofia. A coisa mais conhecida do Platão, né, pessoal, é o mito da caverna. Então, o Platão ele vai investigar o quê? Principalmente, ó, aqui, a realidade, pessoal. O Platão ele vai se voltar para essa investigação, né, para a compreensão do mundo, né, real, de como a realidade ela é dotada. E aí a gente tem o mais conhecido de todos, o mito da caverna, né, a alegoria que o Platão usa para tentar descrever essa nossa relação com o mundo, né, com o conhecimento, com o mundo real e a sua ideia de como o mundo funcionava. E aí eu coloquei aqui um trecho que é bem curto e bem esclarecedor quanto ao mito da caverna. Está no livro de vocês, lá na página 10, ó, quem quiser acompanhar pelo livro tem lá, mas aí eu coloquei aqui, ó. Então, teoricamente, no mito da caverna você tem uma caverna iluminada por uma chama muito fraca. Lá dentro estariam algumas pessoas acorrentadas desde o nascimento. Depois de algum tempo, uma delas conseguiria se libertar e sair da caverna. Do lado de fora, essa que conseguiu se libertar perceberia que a realidade iluminada pela luz solar é muito diferente da realidade da caverna, né? Então aqui o Platão ele vai trazer esse mito principalmente, né, para demonstrar essa divergência de realidades que a gente tem. Segundo Platão, existiam duas realidades. Né? Primeiro, a realidade visível, né, ou sensível, né, aquela que estão acessíveis por meio dos sentidos. Então, a realidade visível é aquela que a gente consegue ver, aquela que a gente consegue acessar por meio dos nossos sentidos, né? Por isso sensível. E essa realidade visível ou sensível, ela seria uma cópia imperfeita de um mundo ideal, ao nome ideal. Platão, pessoal, ele é considerado um dos pais do idealismo, né? Essa ideia de que antes do mundo físico, do mundo sensível, existe um mundo ideal que dá forma a esse mundo físico. E aí ele diz que existe a realidade inteligível ou suprassensível. Inteligível quer dizer que permanece no mundo das ideias, né? A ideia de um mundo ideal, né? Inteligível.
E suprassensível porque está além dos sentidos, ou seja, os sentidos não conseguem acessar esse mundo. Esse mundo ele seria apenas um mundo ideal, ou seja, apenas por meio da inteligência, da razão, né, da racionalidade é que a gente poderia chegar a esse mundo. Então, nesse mundo, segundo Platão, existem o quê? As essências de todas as coisas, as formas de todas as coisas existentes. Tudo que existe no mundo real, no mundo físico, sensível, ele existe primeiramente no mundo suprassensível, no mundo inteligível. E a sua forma e a sua materialidade só é possível porque ela existe primeiro como ideia para depois se tornar sensível. Só que quando ela se torna sensível, ela passa a ser uma cópia, vamos dizer assim, uma cópia imperfeita, né, dessa forma ideal. Então todas as coisas que a gente conhece, cachorro, carro, bicicleta, livro, tudo isso já teria a sua forma no mundo ideal. E a gente só converte essa forma para o mundo visível, só que ao fazer isso, essa forma ela se torna imperfeita, incompleta. Tá? Então aqui eu coloquei uma ilustração, né, do que seria o mito da caverna. Né? Então você tem os prisioneiros, uma parede, onde você tem um fogo que as pessoas ao passarem com objetos, né, esse fogo projeta a sombra e as pessoas que viviam ali acorrentadas para sempre, elas acreditavam que essas sombras que passavam na parede eram a realidade. Né? Só que um deles vai se libertar, vai sair e ver que o mundo lá fora é muito diferente do mundo que eles conheciam. Então é como se fosse aqui uma realidade sobre uma analogia sobre o mundo ideal, né? O mundo das formas verdadeiras e o mundo sensível, né? Que é apenas uma cópia imperfeita de uma forma real. Tá? Então é isso. Sobre ciência e metafísica, só Aristóteles, né? Então, Aristóteles ele é considerado o herdeiro da obra do Platão, né? Ele basicamente vai ser o responsável, né, pela ideia, né, de conhecimento científico, né? Por isso que eu coloquei aqui ciência e metafísica. Então, Aristóteles ele vai trazer ao mesmo tempo uma série de características da filosofia platônica, mas ao mesmo tempo ele vai criticar uma série de questões da filosofia platônica. Então o Aristóteles ele não foi um discípulo que só repetiu as ideias do seu mestre. Ele foi um cara que pensou, refletiu e passou a criticar também, né? Então, em oposição à teoria das formas ideais lá do Platão, né, que é aquela ideia lá, o Aristóteles ele vai elaborar a chamada teoria das quatro causas, né? Que aí ele vai demonstrar basicamente o quê? Que as formas ideais, olha aqui, ó, as formas ideais, ou seja, a essência das coisas, não existiam à parte, quer dizer, no mundo separado do mundo visível, mas estariam presentes nas próprias coisas, ou seja, seriam as coisas por si só, né, que trariam essas essências, e essas essências seriam possíveis de serem percebidas investigando-se as causas, né? Por isso que é a chamada teoria das causas. Então, quer dizer, para ele vai dizer que não existe essa divisão entre mundo sensível e mundo ideal. Para ele, o mundo é o que é, né? Existe a realidade visível. E na realidade visível seria perceptível observar essas essências dessas coisas, ou as causas dessas coisas. Certo? Então, ele é um dos grandes pensadores da antiguidade clássica, né? Contribuiu de forma grandiosa para o desenvolvimento do conhecimento científico, quando ele divide, né, as diversas ciências. Né? Para ele existiam três tipos de ciências: as ciências teóricas, né, as ciências práticas e as ciências produtivas, né, sendo as ciências teóricas aquelas que investigam, né, pela investigação, as ciências práticas aquelas que vão realizar, que vão produzir ações, né, e as ciências produtivas aquelas que dão origem, né, a coisas, né, a objetos e tudo mais. Então você vai ter esses três tipos de ciência, três tipos de conhecimento por Aristóteles. E, claro, grande obra do Aristóteles, eu até coloquei aqui do lado para vocês, é a chamada metafísica. A metafísica, segundo Aristóteles, ó a setinha aqui, ó. Olha a cena aqui, ó. Chegou aqui. Olha só. Para ele, a filosofia primeira, né, quer dizer, a filosofia, vamos dizer assim, mais importante, é aquela que trata dos princípios gerais de tudo que existe. Seria a ciência mais importante. Essa área de conhecimento foi chamada de metafísica. Então, para ele,
A filosofia primeira, aquela mais importante, é aquela que investigaria, na verdade, né, a causa primeira de todas as coisas, que ele chamou de metafísica. Pessoal, então é isso, né? Eu vou parar por aqui para a gente poder, na próxima aula, continuar seguindo, né, discutindo sobre esses filósofos, né? Então são muitos, né? Ainda tem muita coisa para a gente comentar mais para frente sobre